da mesma forma. Vou deixar o material em PDF para vocês e vou também disponibilizar o link no YouTube da aula, deixar para vocês o link para que vocês possam acessar, tá bom? Bom, quando nós falamos, pessoal, da estomatologia e da patologia bucal, não tem como desvincular conhecimento entre essas duas disciplinas. Tanto é que elas estão inseridas em habilidades diagnósticas, tá? Por mais que a Isabela não esteja fazendo a disciplina de estomatologia hoje, sim só de patologia, esse conhecimento ele não é totalmente desvinculado. A construção e o alicerce para uma boa interpretação de lâmina e de laudo histopatológico se dá através do conhecimento da visão macroscópica da lesão aplicado ao conhecimento microscópico, como eu já falei para vocês e venho falando desde o semestre passado. Mas é lógico, quando nós falamos a respeito desse processo construtivo do conhecimento, né, ele exige do profissional uma postura e um conhecimento das características básicas, né, da inter-relação paciente-profissional extremamente íntimas, tá? Não tem como desvincular, não tem como você simplesmente sentar o paciente na cadeira e aplicar um conhecimento de visão sem ter um alicerce formado frente a todo esse conhecimento que vocês adquiriram, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa inter-relação paciente-profissional mais uma vez, mas, além disso, nós também trabalharemos um pouco a interpretação das lesões fundamentais e da característica aplicada da anamnese, que vocês viram já com a professora Cláudia essa semana, da interpretação da anamnese e do exame clínico intra e extrabucal, né, onde nós, a partir desse conhecimento básico, nós conseguimos aplicar a descrição inicial das lesões para que vocês possam enviar para o histopatologista, para que ele possa trazer para você um laudo o mais certeiro possível e não tendo dúvidas quanto ao diagnóstico. E sim, utilizando os recursos que nós temos hoje dentro do consultório, além dos exames complementares, né? Então, nós vamos utilizar a visão, o tato, a fotografia, a análise radiográfica ou tomográfica, que seja, para ser aliada na construção do diagnóstico final, tá? Vamos relembrar também ainda, antes de começar a entrar em lâmina, uma aula de leitura básica de lâmina. Eu estou refazendo essa aula com uma outra visão e uma outra perspectiva para que vocês possam ter essa aula de leitura de lâmina, justamente com o objetivo de trazer para vocês o conhecimento básico e entender qual que é o aspecto de normalidade, de leitura estrutural, né, da mucosa, do epitélio, né, do epitélio do tecido conjuntivo, para que facilite a visão de vocês no interpretar das doenças que nós vamos conversar, tá? Então, essa disciplina ela é dividida em blocos de conhecimento, tá, pessoal? Não vai ser jogado ao vento todo o conhecimento em relação à construção e leitura das patologias que acometem a cavidade bucal. Nós vamos dividir em setores. Então, nós vamos falar de lesões vesiculobolhosas, lesões ulceradas, lesões de origem odontogênica, lesões brancas, câncer bucal. Então, tudo vai ser separado em módulos, tá? Para que vocês possam, assim, no passo a passo, entender qual que é a característica clínica e a característica histopatológica que fecha o diagnóstico de algumas lesões. Então, eu vou pedir para vocês, pessoal, para que vocês tenham um caderno, tá? Para a gente poder fazer o desenho de algumas patologias para no final vocês me entregarem, tá? Então, preciso que vocês montem um bookzinho de desenhos de lâmina. Nós não vamos pegar todas as características das lâminas, lógico, é o intuito, como eu falei para vocês, transformar vocês em histopatologistas, mas nós vamos pegar características pontuais das lâminas que nós vamos interpretar das lesões, e a partir desses pontos, que são pontos chaves, nós conseguimos fechar alguns diagnósticos e prever o prognóstico nos casos clínicos. Beleza? Então, é um processo construtivo e não tem como desvincular. Tanto é que se um dia vocês resolverem fazer um mestrado ou uma especialização na área de patologia, o mestrado ele não é só de patologia oral, ele é um mestrado em estomatologia e patologia bucal. Vocês vão observar a importância
de se interpretar isso no passo a passo, tá? A aula da professora Cláudia é um complemento, um plus a mais. Vocês vão ver muitas lesões lá diferentes, tal. E aqui nós vamos trabalhar num processo construtivo macroscópico da lesão e microscópico na interpretação. Então vamos refrescar a memória rapidamente e lembrar o que é lesão fundamental. Pessoal, alguém sabe me falar para a gente poder trabalhar? Isabela, você já escutou falar sobre lesão fundamental? Onde nós aplicamos e como nós aplicamos? Não tem problema se não souber, a gente vai trabalhar o conhecimento. Não, professor. Não, tudo bem. Alguém aqui lembra? São, tipo, características, né, professor, da lesão. Tipo, tamanho, cor, mais alguém? Base. O slide ainda não estou colocando não, tá, Larissa? Daqui a pouquinho. Eu só estou relembrando aqui algumas coisas antes de abrir. Mas é isso mesmo, Eduardo, tá? Então, Isabela, quando nós falamos em lesão fundamental, nós estamos falando nada mais do que a interpretação da característica das lesões. Se ela é uma lesão em mancha, se ela é uma lesão em placa, a forma, a textura, a localização. Por exemplo, uma lesão carcinogênica, independente de que for, se o processo evolutivo dela se dá em área extraoral ou intraoral, mas não invasiva em tecido conjuntivo, as características de lesão fundamental seriam, a maioria das vezes, bordas da lesão elevadas e revertidas, endurecida, áreas de ulceração e necrose associado, limites não tão bem definidos, evolução rápida. Então, nada mais é do que você descrever. É a mesma coisa que se você pegar uma foto e descrever a roupa da pessoa que está naquela foto. Tá? Então, quando nós falamos em lesão fundamental, nós falamos da descrição. E qual que é a importância dessa linguagem universal que nós aplicamos, pessoal, na interpretação da lesão fundamental? E qual a importância disso dentro da patologia bucal, da interpretação da lâmina? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar nisso aí? Vamos lá. Como é que é, professor? Você quer o que mesmo? Quero saber qual que é a importância da lesão fundamental no diagnóstico e qual que é a importância da descrição dessa lesão fundamental na patologia bucal. Diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial, construção de uma hipótese de diagnóstico. O que mais? Alguém lembra o que é hipótese de diagnóstico? O odontológico ou... Vamos lá, então. Hipótese diagnóstico. Pessoal, quando nós falamos em hipótese diagnóstico, nós estamos falando de uma interpretação apenas clínica, sem a avaliação histopatológica. Quando nós falamos em hipótese, não quer dizer que é o diagnóstico definitivo. Ele vai se dar através do diagnóstico histopatológico. Então, todo mundo aqui tem que estar apto a descrever uma hipótese diagnóstica. A maioria das vezes, quando nós interpretamos as lesões de forma macroscópica, nós conseguimos, a partir dessa característica descrita, tá, levantar uma hipótese diagnóstica. O que seria, talvez, essa doença? Mais uma vez, volto a frisar, não tem como todo mundo saber todas as lesões. Então, tenham sempre no consultório, ou no computador, ou no celular, baixem o livro do Neville, do Reguese, da Sucumbi-Hu, qualquer um desses autores, para que vocês possam fazer essa interpretação. E é muito facilitado nesses livros. Por quê? Porque quando vocês vão nas páginas do Neville, por exemplo, vocês vão ver que as lesões são divididas em categorias. E através da avaliação da característica clínica da lesão, ou seja, a interpretação da característica da lesão clínica,
nós conseguimos, a partir daí, definir qual seria a sua hipótese diagnóstico mais próxima, tá? Então, fiquem atentos. Nós vamos ver algumas lesões e a gente vai sentir como vocês estão no processo interpretativo da característica clínica da lesão, tá? Porque o meu intuito é que vocês também aumentem a gama de conhecimento quanto às características clínicas das lesões. O livro é do Neville, tá? O Atlas de Patologia Bucal. Depois eu passo para vocês, tá bom? Eu passo aqui, eu escrevo para vocês, fique tranquilo. Beleza? Tá bom? Então, ou do Reguese também, pode ser do Reguese também, que é muito bom. Beleza? Então vamos lá. Estes livros, você consegue pegar edições menos atualizadas com preços relativamente bons pela internet, tá? Se tiver interesse aí, legal. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou abrir a tela agora. Beleza? Todo mundo tá vendo, pessoal? Sim, beleza. Eu estou usando agora no Google Chrome até para fazer um teste, ver como que ele vai ficar. Tá? Todos conseguem ver a tela inicial? Agora não consigo ver ninguém, tá? Falando para mim, sim ou não? Pessoal, tem alguém aí? Sim, professor, dá para ver? Dá para ver? Então tá bom. Deixa eu só abrir aqui também. Agora parece que fechou. Tá. Vocês conseguem ver, então? Tranquilo? Sim? Não? Sim. Como eu estou usando o Google Chrome, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar rapidamente sobre essa inter-relação Professor, paciente-profissional. o meu tá Oi. só aparecendo uma setinha aqui, que você está apresentando para todos. E não tá os slides, não. Alguém está vendo os slides? Não. Não? Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver agora se eu consigo. Vamos aprendendo aqui. Deixa eu voltar para o tradicional, porque eu acho que aqui vai dar muita dificuldade. Espera aí só um pouquinho, eu vou sair e vou reentrar, tá? Depois eu vou interpretar isso aqui melhor. Só um pouco, pessoal, já volto. Voltamos. Vamos ver aqui agora no tradicional que não tem erro.
E agora, pessoal? Agora sim, professor. Aê, beleza. Então tá bom. Bom, pessoal, nós então iniciaremos essa aula, além da descrição que nós já conversamos, vamos nos iniciar treinando vocês e passando um pouco de orientação a respeito da inter-relação paciente-profissional e principalmente debater os aspectos clínicos gerais, né, ainda mais com as modificações que acontecem nos dias de hoje, né, devido à facilidade de acesso à informação e facilidade de acesso em publicações aí no dia a dia, como nós devemos nos portar e principalmente como nós devemos tratar o paciente com o intuito de obter desse paciente o máximo de informações possível, né, para que possa colaborar na construção do diagnóstico, tratamento e do prognóstico. Então, Elizabeth Caetano fala o seguinte: foi observado através do tempo que o encontro entre o profissional e o paciente gerava uma gama variada de reações e sentimentos não habituais, configurando uma relação humana especial, né? Então, toda relação é especial. É importante lembrar que esse paciente que está lá na cadeira, lá no consultório, aguardando o seu atendimento, é uma pessoa, é um ser humano, que tem sentimento, que tem angústia, que tem esperança, né? Tem frustrações também, né? Às vezes chega lá com uma cabeça com o objetivo de tentar resolver o problema dele de uma forma mais rápida possível. Então é importante que nós tenhamos uma postura de empatia com esse paciente, com o objetivo de colaboração maior e principalmente de conforto do paciente para um atendimento. A diferença do profissional se dá através de uma postura profissional, né, onde não se gere barreiras e cria, assim, um laço de confiança com o paciente, né? Então, as relações humanas não habituais, né, que geralmente acontece, é aquela de angústia, medo, ansiedade, incerteza, dúvida, ódio, insegurança, confiança e esperança. Nesse aspecto, pessoal, de uma relação não humana habitual, ela vale tanto para o paciente quanto para o profissional, tá? Quem não gosta de ter relações humanas está na profissão errada, tá? A odontologia é uma profissão onde exige que os problemas fiquem em casa e que nós, a partir do momento que vamos pisar no consultório, estejamos no ato do atendimento 100% concentrado no bem-estar do paciente, tá? Tendo esta postura, você gera uma relação de segurança entre o paciente e o profissional e assim vocês terem a partir daí uma relação de confiança entre um e outro, né? Então, determinar uma relação entre o ser doente e aquele que lhe oferece ajuda é de suma importância para o sucesso no tratamento e diagnóstico, tá? Então, a relação cirurgião-dentista e paciente, ela deve ser baseada na prática odontológica e ser foco da atenção, né, permanecendo desde o primeiro encontro até o fim do atendimento. Então, o paciente sentou na cadeira, até o fim, essa relação de confiança deve se manter. Vocês vão observar durante o atendimento clínico que o paciente oscila, assim como qualquer outra pessoa, né? O comunicar entre o profissional e o paciente é que gera segurança, apesar do medo estar presente nesse paciente. Então, é indispensável o conhecimento básico de humanidade, pois a relação ela ultrapassa os limites do fenômeno, né, biológico, tá? Onde estão as maiorias das vezes aprisionados os atos profissionais. O que eu costumo dizer? Quando nós estamos na faculdade, existe sempre uma incerteza e uma instabilidade em relação à segurança do atendimento, com medo de errar muitas vezes, dentro dessa relação. E quando nós transparecemos essa fragilidade frente ao paciente, o intuito é que o paciente se retraia e gere uma postura de defesa maior do que o comum. Então, tenham sempre uma postura profissional, mesmo em casos de dúvida,
tá? Eu sempre costumo falar, o cirurgião dentista ele tem que ser um equilíbrio entre o medo e a segurança, tá? Por quê? O medo faz com que a gente estude o caso, tá? Então a gente tem medo de atuar, mas nós temos que desconstruir esse medo através do embasamento do conhecimento básico, tá? O lado destemido é você passar esse medo durante o atendimento e aplicar os conhecimentos de forma segura. Então, o cirurgião dentista que tem uma postura extremamente agressiva e segura, achando que já sabe de tudo, geralmente são os dentistas que mais erram. Então, tentem ter o equilíbrio entre o estudar, o conhecimento básico científico e a aplicação clínica direta. Sem esquecer, principalmente, que essa relação do cirurgião dentista com o paciente é fundamental, né, para a construção do diagnóstico e do sucesso, principalmente, do diagnóstico final das angústias que esse paciente vai apresentar. E o atendimento sempre deve seguir os princípios bioéticos, né, de autonomia, beneficência, não maleficência, sigilo e justiça. Tá? Quando nós falamos dos princípios bioéticos, pessoal, a gente vai entrar naquele assunto que é extremamente delicado em relação à publicação de casos clínicos, hoje de forma mais aberta. Resoluções novas do CRO permitem a utilização das imagens para divulgação via digital, né? Mas nós devemos ter cuidado com essa divulgação, tá? E nós vamos debater isso um pouquinho mais no final da aula, que eu acho que é importante, tá? Até onde nós podemos ir em relação a essas publicações perante o dia a dia do atendimento clínico, tá? Então, na prática, nós temos que buscar sempre o profissional paciente a maior quantidade de vínculos. Lembrando que a postura empática não é uma postura de intimidade, tá? Por que eu falo isso? Tanto na Católica, que eu saí agora no final do semestre, quanto na Uniceplac, se for um paciente desconhecido e uma mulher atendendo, geralmente causa muito problema quando você muda a chave. Às vezes até o paciente não entende. Muda a chave da intimidade com a postura profissional. Você ter empatia não quer dizer que você tem que dar intimidade ao seu paciente, tá? A partir do momento que você está lá na clínica, eu vejo aluno extremamente preocupado com o paciente após o procedimento cirúrgico e passa o celular pessoal para esse paciente. Não façam esse tipo de coisa, tá? Você é profissional. A responsabilidade do caso é sua, sim, mas quem tem que te comunicar se houver alguma intercorrência é a clínica, a secretaria da clínica ou a secretaria do seu consultório. Então a gente tem que estabelecer um limite dessa relação empática, tá, com o paciente sempre que for feito. A relação é importante, a postura é importante, mas antes de mais nada vocês devem ser profissionais, tá bom? Criem essa relação de empatia e de confiança com o seu paciente. Quando nós falamos de aspecto de psicodinâmica, nós temos 3 formas de relação entre paciente e profissional. Nós temos o profissional ativo e o paciente passivo, o profissional dirigindo o caso e o paciente colaborando, e o profissional agindo e o paciente participando ativamente, que é o que nós chamamos de aliança terapêutica. Frente a esses 3 aspectos psicodinâmicos, o melhor, eu acredito, é profissional dirigindo e paciente colaborando, e profissional agindo e paciente participando ativamente, que seria a aliança terapêutica. Por que eu falo isso? Como eu falei para vocês no início, todos os pacientes hoje têm acesso muito fácil à informação, tá? Então, os pacientes muitas vezes já chegam no consultório trazendo diagnóstico para você de alguma coisa que às vezes não tem relação com essa alteração. Ainda mais nessa área de estomatologia e patologia bucal. O paciente, ele vê a lesão, observa na internet um caso gravíssimo que não se compara ao dele, e a partir daí ele começa a interpretar que o caso dele é um caso benigno, comparando com o aspecto maligno, chegando já com o diagnóstico fechado dentro do consultório. Tá?
Então, o paciente participando ativamente, é importante que você esclareça tudo que vai ser feito e até onde nós conseguimos ir no atendimento desse paciente. Tá? Porque também que isso é importante a gente sempre frisar, pessoal. O paciente chega no consultório com uma esperança e uma perspectiva fora do limite do atendimento. O que isso quer dizer? Bom, o paciente vê lá na TV, olha um artista com uma faceta de porcelana maravilhosa e fala, eu quero ter o mesmo sorriso que essa pessoa. Aí ele chega no seu consultório e fala, eu quero ficar igual a esse aqui, uma faceta. Se você vende a ilusão que vai ficar igual, muitas vezes a expectativa do paciente não é suprida. Eu tive um caso no consultório, logo que eu me formei. Eu formei, esse ano fazem 15 anos que eu sou formado. Eu lembro que um dos primeiros pacientes de prótese, eu não gostava de prótese, mas eu atendia no consultório. Uma das primeiras pacientes, uma senhora que chegou no consultório, era uma troca de prótese total. A prótese dela estava bem desgastada, né? Não estava boa, a prótese estava bem antiga, tinha mais de 20 anos que ela usava essa prótese. E o dentista que fez para ela era um dentista lá no Venâncio 2000, se não me engano. Né? E ela foi no meu consultório em Águas Claras e eu fui atender. Aí eu falei, olha, tudo bem, vamos trocar então, a gente vai fazer. Fiz o orçamento para ela gostou e tal. E nós fomos executar. Meu protético na época era um excelente protético, trabalhava muito bem. Eu cobrava um preço razoável, né? Geralmente, próteses, quando eu fazia, eu cobrava 3 vezes o valor, se precisasse repetir para cobrir o gasto da repetição e erro. Então, eu fiz tudo, moldei, montei em articulador, fiz toda a montagem em cera, montagem em dente, acrilização e ajuste. E coloquei na boca dessa paciente. Nossa, a prótese, assim, não é querendo... Eu não sou protesista, meu irmão é protesista, né? Ele mexe com prótese, ele é dentista bombeiro, mexe com essa parte de prótese. Ele, assim, ficou perfeito, eu mostrei para ele o caso, fotografei tudo, e ficou ótimo o caso. Só que a paciente não ficou satisfeita. E eu não conseguia entender por quê. Ela falava, olha, não quero, não estou gostando, não está bom. Eu falei, mas por quê? Não está ajustado? Você está conseguindo se alimentar? Ela, tô, mas não está bom, não estou gostando. Eu falei, mas por que você não está gostando? O que está acontecendo? Então, minha outra prótese, ela tinha um desnível, ela era um pouquinho torta, sabe? E eu gostava mais daquele jeito. E ela não me relatou isso na anamnese, nem no ato do atendimento e fechamento diagnóstico. Eu falei, olha, não tem muito o que fazer, né? Vou tentar fazer, mas uma vez ver se consigo melhorar um pouco a sua prótese. Então, como eu cobrei, fiz novamente o caso, preparei a prótese para ela, mas mesmo assim, na segunda prótese feita, ela também não gostou, né? Ela reclamou, falou, não tá bom, não estou satisfeita, tarará. Falei assim, olha, não tem muito o que fazer, eu fiz o passo a passo de protocolo para atendimento, infelizmente eu não consigo mudar mais que isso, até porque seu ajuste de oclusão está perfeito, está tudo certinho. Aí o que eu fiz? Eu tirei as próteses, falei, olha, então a senhora pode usar sua prótese antiga, eu vou devolver o dinheiro da senhora, não tem problema nenhum, e a senhora pode fazer lá no dentista que fez para você há 20 anos, 15 anos atrás. Então eu devolvi o dinheiro e a paciente foi buscar o dentista, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente não consegue suprir a expectativa do paciente, tá, pessoal? Então a gente tem que buscar, dentro desse conhecimento todo, tentar suprir as angústias desse paciente e trazer para ele a realidade até onde os limites podem ir, né? Provavelmente ela foi nesse outro dentista, eu não sei porque ela não voltou mais, deve ter feito a prótese da mesma forma e o dentista deve ter dado a mesma explicação e alteração acabou aceitando. Realmente não tinha como, era uma prótese muito antiga que ela tinha antes, já com bastante desgaste, devido à alteração na oclusão dela, como ela mastigava mais de um lado que o outro, ou desnivelamento visível, normal devido à ação muscular e mastigatória, mas que ela só conseguiria isso com o tempo, né? Não era nem com a prótese feita, tá? Era com o tempo mesmo. Bom, de qualquer forma, a paciente foi fazer em outro lugar. Então, como é importante esse aspecto,
eu sempre fui muito preocupado com os meus pacientes e a relação, né? Então, eu nunca bati de frente com os pacientes. Eu escuto as angústias deles e explico até o limite onde a gente consegue ir, tá? Então, qual que é a característica do paciente, do profissional ativo e do paciente passivo? O paciente abandona-se completamente, aceita passivamente os cuidados odontológicos. Quanto mais ativo e seguro se mostra o profissional, mais tranquilo e seguro ficará o paciente, né? Esse é um caso, pessoal, que assim, o profissional tem muita segurança para a atuação e o profissional não, e o paciente não se preocupa com o atendimento, simplesmente deixa fazer o que quer. Só que a minha preocupação é justamente devido a esse aspecto do conhecimento que esses pacientes conseguem, essas informações que o paciente consegue buscar, ele aceita tudo até o final, chega no final, quando ele chega em casa, entrega tudo, ele bate o olho e fala, não gostei, e volta para reclamar. Então, o paciente passivo geralmente tem essa característica de aceitação até o momento em que incomoda ele no dia a dia. O paciente, o profissional dirigindo e o paciente colaborando, o paciente também abandona-se completamente, aceitando passivamente os cuidados do dentista, tá? Quanto mais ativo e seguro se mostrar o profissional, também mais tranquilo e seguro ficará o paciente. Nesse caso, o paciente abandona ou deixa nas mãos do profissional o passo a passo descrito, não interferindo e na sequência determinada pelo profissional, sem qualquer questionamento, e muitas vezes o aspecto de urgência, nesse caso, fica esquecido aí para o paciente. Quando nós falamos do profissional agindo e do paciente participando, que é a aliança terapêutica, nós temos o profissional permanece no seu papel de definir os caminhos dos procedimentos, o que é muito bom. O paciente entende os caminhos e atua conjuntamente, colaborando, né, com o dia a dia clínico, e as decisões serão tomadas após essa troca de ideia e análise da alternativa, como nesse caso que eu conversei com vocês em relação da instalação da prótese dessa paciente. Então, o paciente ele assume a responsabilidade no seu tratamento após todos esses passos. Por isso, a importância da descrição da anamnese, da descrição dos exames clínicos intra e extraoral, da descrição do plano de tratamento, do exame periodontal, do exame dentário descritivo e radiográfico e da assinatura final do paciente, concordando e assumindo, dividindo essa responsabilidade com o profissional, tá? Então, nós temos aí um fenômeno psicodinâmico nessa relação de transferência e de contra-transferência, onde a transferência ela pode ser positiva, né, de um relacionamento agradável, ou negativa e resistente, que são fatos desagradáveis anteriores que o paciente provavelmente já passou, tá? Fenômenos afetivos que o paciente passa e transfere para a relação. Nesse caso, a questão da transferência, tem um outro caso que aconteceu no início do ano passado, se não me engano, quando ainda tinha clínica. Foi do ano passado ou foi do ano... Não, foi do ano passado mesmo, no primeiro semestre do ano passado. O que aconteceu? O paciente foi na clínica de triagem para ser atendido, passou pelo exame de anamnese inicial, porém, na anamnese nós descobrimos que o paciente estava com uma PA de 222 por 110, ou seja, uma PA extremamente alta. Dentro da anamnese, ele já tinha relatado que na família os pais eram hipertensos, né, cardiopatas. E na consulta ele falou que fazia tratamento de hipertensão e fazia uso de medicação para controle hipertensivo. Porém, no atendimento, estava extremamente alterado. Então, foi aconselhar o paciente que chamasse um veículo ou que, se ele preferisse, nós acionássemos o SAMU para que ele possa ser encaminhado para uma UPA para fazer o controle dessa pressão arterial ou injeção de algum medicamento. O paciente se recusou aos cuidados paliativos e aos conselhos que nós passamos para ele, né? Ele argumentou para mim que ele fazia o tratamento e que a pressão dele era assim normal, não tinha problema, ela sempre foi desse jeito, e que ele tinha o laudo do cardiologista falando que a pressão dele era desse jeito. Aí eu falei, não, tudo bem, se você tem um laudo do cardiologista atestando que sua pressão é alterada, você traz para mim, mesmo com o uso do medicamento, você traz para mim. Eu nunca tinha visto isso.
Eu já sabia que era conversa. Então, traga para mim que eu vou avaliar para ver se você pode passar pelo atendimento. Ah, tá lá no carro, eu vou lá buscar. Ele levantou da cadeira, esbravejando, foi lá do outro lado da clínica, buscou a esposa que estava sentada na cadeira e falou: vamos embora, não vamos ser atendidos aqui não. Vamos embora, não vou me atender não. Aí depois a gente foi puxar a ficha, já era a segunda ou terceira vez que ele estava tentando passar pela triagem, a pressão dele sempre estava alterada, né? Então ele não tinha laudo nenhum, ele se irritou porque ele já teve experiência de não ser atendido devido à alteração da PA, né? Então ele já chegou com uma postura bastante de resistência e negativa, e acabou que esse paciente saiu, né? E foi o que eu comentei até com os colegas, falei, tudo bem, pode ir embora, a gente preencheu a ficha, ele assinou, assumindo a responsabilidade, que a PA estava alterada, e mandamos ele para casa. Foi feita a solicitação de encaminhamento para o hospital, para que fizesse o controle, o paciente não se negou a seguir, então tudo isso foi assinado, e o paciente foi embora. E eu falei para os colegas, falei, bom, graças a Deus que se for para morrer, morre lá fora da universidade, não morre aqui sentado na cadeira, né? Não vai ser problema para a gente. Então, olha a importância da inter-relação, de entender o posicionamento do paciente, que é muitas vezes defensivo, e a partir daí a gente conseguir ter uma proteção tanto para a gente quanto para o paciente. A transferência negativa é o fator ou mecanismo inconsciente que compromete ou atrapalha a relação entre o paciente e o profissional e pode surgir no momento da primeira consulta e se reforçarem ao longo da convivência. Eu sempre falo, pessoal, vai buscar o paciente, chega lá, faz uma festa. Se for uma senhorinha, chega lá, ô, dona Maria, vamos arrumar esse sorriso, dá um abraço nela, brinca, essa prótese está muito feia, vamos deixar mais bonita, parece que ela está toda estrupiada, vamos trocar, vamos arrumar isso aí. Então, cheguem tratando o paciente com o máximo de empatia, mostre que vocês estão desarmados e que vocês estão ali para resolver o problema dela, tá? A contratransferência é a passagem do aspecto afetivo do profissional para o paciente. Quando é positiva, ela é útil para a condução do tratamento de pacientes com doenças crônicas e incuráveis, e negativa quando rotula o paciente de chato, irritante, enjoado, tá? Nesse caso desse paciente que eu falei para vocês da cadeira, era um paciente extremamente difícil, tá? Difícil você não rotular o paciente. Quando chega algum aluno lá na clínica rotulando o paciente, eu peço para que não faça isso, tá? Porque realmente essa contratransferência negativa nunca é boa para o atendimento, dificulta, trava o atendimento clínico. Então, cuidado na hora de ter esta postura, tá? O cirurgião dentista, ao exame clínico, que é um procedimento fundamental e importância no exercício da profissão, aqui vão algumas perguntas que vocês devem utilizar para argumentar os pacientes nas primeiras consultas. Temos, e para vocês, na verdade, isso aqui é para vocês refletirem e fazer essa pergunta para vocês mesmos, quando nós pensamos, por exemplo, que nós devemos atender os pacientes como se fosse a nossa própria mãe, o nosso próprio pai, né? Temos consciência do significado do encontro entre o ser humano? Sabemos dimensionar a terapêutica aplicada ao paciente com princípios humanistas da odontologia, né? Então, isso aqui tudo é pergunta que a gente tem que fundamentar na empatia e no conhecimento científico. Desde o primeiro dia que vocês pisaram na universidade, vocês nunca mais vão parar de estudar, tá? E se atualizar. Beleza? Então, vocês têm que lembrar sempre que o dono da doença é o paciente. E a queixa dele deve ser valorizada e respeitada. Que é quando a gente entra naquela questão do preenchimento da queixa principal, onde nós vamos colocar entre aspas, escrever entre aspas no prontuário, escutando o que o paciente tem para te falar, transcrevendo tudo que ele falou da forma mais sucinta possível, utilizando as palavras do próprio paciente. Então, a partir do momento que você escuta o que o paciente tem para te falar e transcreve isso para o papel, você está escutando a principal angústia do paciente. Dentro da nossa área de estomatologia e patologia bucal, nem sempre a queixa principal é o foco principal do que está cometendo a boca do paciente. Como assim, professor? O paciente pode chegar com o dente quebrado, porém ele tem uma lesão branca na bochecha. Eu ficaria mais preocupado com a lesão branca do que com o dente quebrado.
Mas é claro, nós vamos anotar inicialmente a queixa principal do paciente, depois vamos fazer a nossa própria avaliação na história histórico odontológica e médica atual, né? História médica atual. Nunca devemos esquecer que quem procura o profissional de saúde é o paciente e não simplesmente a doença que faz sofrer e causar a dor. Então, o paciente pode estar com essa doença, mas quem vai te procurar vai ser o próprio paciente. Então, posturas do cirurgião dentista, tá? Deve ser segura, compreender o paciente, encorajar, respeitar e principalmente saber ouvir. Antes de orientar o paciente, devemos saber escutá-lo, observá-lo e compreendê-lo. Beleza? Os tipos de paciente aí nós já conversamos, que é o agressivo, o inseguro, o frustrado. E essa aqui, pessoal, esses tipos se encaixam também quanto ao cirurgião dentista, que tem o mais agressivo, o inseguro, o frustrado, o paternalista, o especialista, o sem vocação, o rotulador, o pessimista, o autoritário e o otimista, né? É uma profissão muito bonita, exige que a gente tenha atenção com o paciente. Quem quer ficar fechado dentro de sala não pode se isolar do mundo, não tem perfil para atendimento odontológico, porque eu falo sempre, todo dia é uma personalidade diferente, é um paciente diferente, então ter uma postura segura, né, para o atendimento e empática ajuda muito a aumentar o fluxo no seu consultório, tá? Então, seja um dentista de fácil acesso, tá? Não seja totalmente santo, nem o super elegante, o falador e o velho amigo. Às vezes o grande profissional não é aquele que aparenta ser um grande profissional, né? Porque hoje em dia é muito fácil com as mídias sociais aparentar ser o melhor profissional. A gente está voltando a ter uma característica muito parecida com o que a gente viveu na época que eu era estudante, né, há 15 anos atrás. Eu lembro que eu ia para o CIOSP e já havia uma onda assim de que os profissionais que se apresentavam lá e apresentavam as novas técnicas no congresso mostravam apenas os casos que estavam dando certo, né? E não mostravam os casos que estavam dando errado, que era a maioria. Então era muito bonito você ver a aplicação clínica dos casos que deram certo, mas ele não mostrava onde estava o erro e o que acontecia quando errava. Essa cultura foi modificada, né, no decorrer do tempo, então os profissionais vinham com os problemas para a resolutibilidade desses problemas, então mostravam, ó, aqui houve uma falha nesse procedimento e nós fizemos isso para melhorar. Então a postura profissional nas apresentações dentro dos congressos começaram a reverter, né, a mudar a forma de abordagem. E eu vejo isso hoje, por exemplo, dentro das mídias sociais, a apresentação de belíssimos casos clínicos sem mostrar os problemas que realmente acontecem no decorrer dos atendimentos e as resoluções que podem ser feitas. Tá? Até porque você mostrar isso em rede social, muitas vezes o paciente não consegue interpretar. Tá? Mas a maioria dos profissionais dentro da área olham aquilo e falam, não tem como fazer isso assim o tempo todo. Tá? Esse senso crítico, pessoal, né? Porque não é legal você ficar falando para o paciente isso, é importante ter uma ética também dentro da profissão, mas você mesmo pode fazer a sua autocrítica e falar, olha, dessa forma não tem como ser feito, isso aí não está certo, vai gerar problema. Então sejam críticos, não acreditem em tudo que é colocado lá não. Tá? Dificilmente vocês vão me ver postando alguma coisa dentro das minhas redes sociais falando de casos clínicos. Os meus pacientes, eu atendo eles dentro do consultório. Se eu fotografo, é apenas a título de auxílio diagnóstico ou mesmo para mostrar o antes e o depois do tratamento para o próprio paciente, não para expô-lo. Eu sei que a maioria deles não liga, assina de boa os termos, mas eu prefiro não ficar exibindo casos clínicos. Esse é muito pessoal, não vejo problema em mostrar, mas eu acho que o senso crítico ele deve estar sempre ligado durante os atendimentos, tá? Então, esse aí, ó, também tem o profissional que é imponente, o profissional que é misterioso, vai conversar lá atrás com o acompanhante, falar, ó, esse paciente está muito mal, viu? Nunca façam isso, tá? Então, o dentista ideal é o interesse pelo semelhante, respeito pela pessoa humana, espírito de solidariedade,
capacidade de compreender o sofrimento alheio e a vontade, principalmente a vontade de ajudar. Nós, da área de saúde, independente de qual área for, devemos ter essa vontade dentro da gente sempre para os atendimentos aí. Tá? O paciente, ele é um ser humano, a faixa etária ela é diversa e é um sinal importante para a interpretação de patologias da cavidade oral. A história é individual e também influencia diretamente no processo interpretativo das lesões, e a personalidade é exclusiva, tá? Não é um tubo de ensaio, nem uma cobaia ou uma máquina, ou seja, você não vai pegar pacientes sempre iguais, tá? Isso pode variar, o ser humano é diferente, né? Então, olha aí o perfil do paciente ansioso, sugestionável, que chora, hipocondríaco, eufórico, hostil, inibido, psicótico, criança, adolescente, idoso. Frente a isso aqui, no meu atendimento, eu só corto esse aqui, ó. Criança. E o resto tudo aparece. Eu não sou pediatra, não atendo criança. Odontopediatra. Então, as qualidades fundamentais aí da relação é integridade, respeito e compaixão. Então, no século XXI fica a pergunta: que profissional que você vai ser no atendimento? Principalmente agora nessa disciplina de patologia oral. Você quer ser o Dr. House ou você quer ser o Pat Adams? Né? Quem que você quer ser? Você quer ser o profissional palhaço, brincalhão, ou você quer ser o profissional investigativo? Os dois apresentam boas características, mas sim, o Pat Adams é bem mais empático com os pacientes do que o Dr. House, mas os dois são eficientes, né? Da mesma forma, né? No atendimento. O Dr. House não desrespeita o paciente, mas tem uma postura diferente aí no atendimento. Então, questionem-se, tá? Quando vocês forem para a clínica, que tipo de profissional que vocês vão ser? Olha, vocês estão fazendo agora a disciplina de estomatologia e patologia oral, vai uma dica, aprendam a investigar. Os sinais nessa disciplina são de suma importância para auxiliar na construção da hipótese de diagnóstico. Então, entendam que a partir de agora, o seu senso investigativo tem que estar aguçado, tá? Para fazer a prova, para atender o paciente, para tudo, tá? Porque é um processo, como eu falei para vocês, construtivo, né, de diagnóstico. Então, vocês vão ter que construir o perfil do paciente, o perfil da patologia que acomete esse paciente e tentar buscar as respostas através da análise semiológica e da análise clínica associada, tá? Isso tudo gera um elo, né, de segurança para o fechamento diagnóstico. Então, o diagnóstico, o plano de tratamento e diagnóstico, ele se dá através desses conhecimentos, né? Então, o paciente chegou no consultório, apresentou uma patologia, e a partir dessa patologia nós levantamos os dados e as características das lesões desse paciente, descrevendo o exame clínico intra e extraoral, na anamnese investigando historicamente, história médica passada, queixa principal, história da doença atual, histórico familiar, alerta sistêmico, tempo de evolução da lesão através da avaliação inicial desse paciente, né? Então, a lesão está presente nesse paciente, nós iniciamos o atendimento preenchendo a anamnese como um todo. A partir do momento que nós observamos alterações visíveis dentro da cavidade do paciente, temos uma ficha individualizada de descrição de lesões patológicas que se enquadram justamente na interpretação da lesão fundamental, né? Então, vocês vão fazer a descrição nessa ficha dos aspectos de normalidade e anormalidade na cavidade do paciente e fechar ou levantar uma hipótese diagnóstica. Vale uma dica, como nós já falamos que os tempos mudaram, é fotografar sempre a lesão inicial para você acompanhar o período de desenvolvimento dessa lesão durante os 14 dias iniciais do desenvolvimento dela, né? Quando as lesões aparecem na boca, pessoal, a gente tem um tempo de avaliação dessas lesões para observar se é uma lesão realmente com perfil para a utilização da biópsia para o fechamento diagnóstico, tá? É lógico que isso não vale para todas as lesões. As lesões, se essas lesões apresentam uma característica de malignidade, a biópsia é feita na primeira consulta,
Então, fotografar muitas vezes auxilia a acompanhar as ações de desenvolvimento dessa lesão, tá bom? Não deixem de fotografar, beleza? Após feita a fotografia, a descrição das características, se a lesão tiver um perfil para utilização do procedimento de biópsia, nós executamos a biópsia, é feita a análise histopatológica da lesão, que é o que nós vamos trabalhar bastante dentro dessa disciplina, é a avaliação e as características descritas da lesão em análise histopatológica, chegando então a um diagnóstico certeiro, um prognóstico que nós podemos passar se favorável ou não, ou desconhecido, e o tratamento a partir do diagnóstico, tá? Lembrando aí, como eu falei para vocês, prestar bastante atenção na questão do ambiente virtual, até onde o limite que nós podemos atuar, né, ou expor o paciente a essa condição, né, e abre, então, a partir daí, um debate com vocês para saber realmente o limite da utilização dessas imagens, né? E aqui tem uma resolução do CFO que eu tirei para vocês, autorizando a divulgação de autorretratos, né, selfies, e imagens relativas ao diagnóstico e ao resultado final de tratamento odontológico e de outras providências, tá? O artigo do CFO 196/2019, que dá o respaldo, né? E nós devemos sempre lembrar que o universo do cuidar é bem mais abrangente que o de curar, tá? Podemos não curar sempre, mas sempre podemos cuidar ou diminuir o sofrimento. Foi o que eu discuti ontem com os meninos da patologia geral em relação às características que diferenciam o que é estado de saúde e o que é estado de doença. Esse desequilíbrio que acontece. Até onde nós interpretamos um estado de doença e até onde nós interpretamos um estado de saúde. Por exemplo, o paciente que tem uma doença autoimune, como diabetes, controlada através de medicamento. Se o paciente toma um medicamento e apresenta um controle dessa alteração, ele pode ser considerado um paciente com aspecto de saúde, com características de saúde, né? Já um paciente que tem uma patologia permanente e sem controle é um estado de doença. E no corpo isso vai acontecer sempre, oscila, né? Eu falei ontem, eu sou budista, né? Então eu interpreto geralmente o sofrimento na vida como uma montanha russa, né? Então nós temos altos e baixos. E a saúde é a mesma coisa. Nosso objetivo é manter o máximo de tempo a saúde em alta e diminuir o máximo de tempo desse perfil de doença ativo, né? Então essa montanha russa ela tem que ter mais altos do que baixos. A gente sabe que o baixo todo dia, todo mundo um dia vai passar, né? Então é normal, o corpo ele oscila, né, frente ao ambiente que nós estamos. Então interpretar o que é doença e o que é saúde é tomado através dessas características básicas que o corpo responde frente a uma agressão, tá? Então nós dentro da odontologia nós vamos sempre conseguir a cura, né, para sempre, mas nós podemos sempre cuidar e diminuir o sofrimento dos pacientes, tá? Nós vamos ainda continuar, pessoal, mas aí para quem não tem ainda, são os meus contatos, tá? Nas redes sociais, se tiverem dúvidas, alguma angústia aí durante o atendimento de vocês, futuros ou atuais, podem me enviar, eu sempre respondo quando eu tenho tempo, o mais breve possível, tá? Fica aí, então, o meu contato para vocês. Fiquem à vontade para enviar as mensagens, tá? Professor, Pode então falar. pode postar a foto do caso no final, não pode comparar o antes e depois, né? Igual o povo fica fazendo? Não, pode sim, pode. Pode, não tem problema. A Se resolução a pessoa ela permite... autorizar, né? Se o paciente autorizar. É aí que eu abro o precedente, pessoal, nesse aspecto. Vou dar uma paradinha aqui, vou abrir de novo a tela. Vamos discutir isso aqui, que eu acho que é importante. Bom, o que vocês acham a respeito dessa publicação e essa relação entre paciente e profissional, principalmente na utilização das redes sociais? O que vocês pensam? Vocês acham que existe um limite? O que vocês acham? Bem à vontade, pessoal. Acho que não existe o certo e o errado. A gente tem que debater
até onde nós conseguimos ir, né? E assim, é uma opinião muito mais subjetiva, né? Cada um tem a sua. Eu já expus a minha para vocês, o que eu acho, mas eu não digo que a minha é a verdadeira, né? É a total verdade. Professor, eu acho que agrega na profissão, porque hoje em dia o que mais tem, né, é rede social, e as pessoas estão vivendo da rede social hoje em dia. Eu acredito que agrega um pouco, assim, claro que com o limite, igual a Mayara falou, mas eu acredito que agrega bastante na profissão. Com certeza. Beleza, ótimo. Mas alguém tem alguma opinião? Concordo com a Érica, professor. Ok. E o limite? Vocês concordam comigo assim o seguinte, você vende o que você mostra nas mídias sociais. Chega um paciente com um perfil completamente diferente do que foi postado na tua rede social. Existe um limite no atendimento. E você vende para esse paciente um tratamento com os seus limites. Porém, não supre a angústia dele frente ao que ele viu do seu tratamento lá nas redes sociais. Qual seria o impacto, nesse caso, do profissional em pacientes que têm um perfil de divulgação, né, muito alto? Que pega, vira e fala assim, antigamente a gente comparava assim, olha, você pode tratar 100 pacientes bem, cada um vai trazer um paciente, mas se você erra um tratamento, cada um que você erra é pelo menos 10, né, em volta, que vão saber que você errou. E não vão nunca mais aparecer lá para você no consultório, falta de indicação. E aí, vocês acham que isso torna mais abrangente o risco de perder essa confiança, né, e essa relação de paciente profissional? Professor, agora realmente. Eu acho que é legal, eu acho que vale a pena. Quando você tem algo muito bonito, vale a pena você postar. Eu não vejo problema nisso, mas eu acho que o mais importante seria, como eu tinha falado semestre passado com algumas pessoas, né, determinar o limite, né, dessa exposição. Falar, olha, esse caso é um caso individualizado, cada caso apresenta suas peculiaridades, mas esse caso em particular, né, tentar colocar junto essas fotos uma explicação para que o paciente entenda e leia, né, junto com essa exposição, que nem todos os casos se enquadram a essa foto que foi postada, entendeu? Eu acho que essa seria uma maneira interessante de se resguardar e de tentar proteger o profissional e o paciente, o próximo paciente que for buscar esse atendimento, né? É lógico que você pode fazer isso pessoalmente, mas muitas vezes o paciente já te procura com uma ânsia de tentar resolver o problema e já chega lá no consultório cheio de esperança, aí você corta as asas dele e nunca mais volta, né? Então, eu acho que avisar antes seria algo interessante, né? O que vocês acham, pessoal? Tem gente aqui que tem página, não tem? No Instagram, no YouTube? Na turma? Ou não? A Larissa, a Catarina. A A Catarina Érica. tem. A Érica também, acho que eu já vi, mas a da Catarina eu também vi. Você faz algumas lives, né, Catarina? Deixa eu ver aqui, pessoal. Beleza. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar a tela inteira aqui, de novo. Agora nós vamos levar aqui para vocês alguns casos clínicos sem a utilização inicial do exame histopatológico, tá bom? Todos conseguem ver? Não. Sim, tá dando para ler. Beleza, então vamos lá. Bom, lembrando inicialmente da importância da abertura de prontuário, anamnese, exame físico intraestroral, exame periodontal,
exame radiográfico, dentário descritivo e plano de tratamento. O que vocês estão tendo esse semestre, pessoal? Vocês já estão tendo dentística? Ainda não. Ainda não? Pério? Não, ainda não. Só semestre que vem, né? Acho que sim. A dentística acho que é no próximo semestre. É, no próximo semestre. Aliás, entrou um professor muito bom, viu? Um colega meu. Vocês vão gostar. Ele vai ser nosso professor no próximo? Vai. Thiago Calabaro Menegas. Ele já está lá na Uniceplac, já foi contratado. Top. Muito bom. Vocês vão... Cara, os slides dele são fantásticos. Então, abertura do prontuário, identificação e primeiro contato do paciente, descrição dos aspectos clínicos gerais do paciente, intra e extraoral, diagnóstico e plano de tratamento periodontal, avaliação complementar através do exame radiográfico, dentário descritivo, conforme juntando as informações adquiridas no geral, né, na anamnese, exame físico, periodonto e o plano de tratamento. Então, toda vez que nós preenchermos estes dados, nós temos que ter atenção, principalmente ao alerta sistêmico, às interações medicamentosas e alterações não ligadas à queixa principal, como eu já havia falado para vocês. Nem sempre a queixa principal está ligada diretamente com o aspecto clínico e a queixa principal desse paciente. Então, fiquem atentos ao perfil do paciente, tá? Principalmente adquirindo esse perfil básico através da relação paciente-profissional. Então, vamos para o caso clínico 1. Bom, na anamnese, paciente do sexo feminino, 25 anos, é uma paciente jovem. A queixa principal dessa paciente é a desarmonia entre os dentes e a gengiva especificamente. No diagnóstico periodontal, nós fechamos esse diagnóstico com uma gengivite associada à placa, vocês vão aprender a fechar esse diagnóstico mais para frente. E a terapia inicial na conduta clínica foi a terapia periodontal de suporte básica, né, e o acompanhamento clínico. No exame clínico intrabucal, nós conseguimos observar, né, que a queixa principal era reflexo evidente de um sorriso gengivoso, com uma projeção maior maxilar, né, um osso mais espesso, uma desarmonia na anatomia dentária e diastemas generalizados, né, sinal de que o dente realmente mesodistal, ele é um dente curto, tá? Porém, a gente consegue ver aqui a margem amelocemimentária mais aumentada, que seria a quantidade de tecido gengival que nós conseguiríamos expor, né, nesse caso da paciente. Então, foi a opção do tratamento inicial foi a moldagem de estudo e enceramento, já levando essa margem gengival a um posicionamento mais harmônico, né, removendo até de 2 a 3 milímetros de tecido gengival, e o enceramento com as futuras restaurações permanentes, aí fechando os diastemas e aumentando mesodistalmente a largura das coroas aí. Então, na segunda fase do tratamento, do planejamento, nós executamos o procedimento cirúrgico, já levando as margens gengivais, né, ao posicionamento mais harmônico, trabalhando já a cortical óssea, a espessura da cortical óssea, fazendo uma osteotomia e levando a crista óssea 3 milímetros de distância da margem amelocemimentária e pronto. Aqui o caso já foi feito, procedimento cirúrgico, e depois nós passamos então para a etapa restauradora, né, propondo assim uma reconstrução estética harmônica dos dentes anteriores dessa paciente. E o resultado final foi esse aí. Essa paciente em particular não apresentou qualquer tipo de intercorrência ou qualquer tipo de limitação para a execução do procedimento cirúrgico, por se tratar de uma paciente jovem, né, a queixa principal dela conseguiu ser sanada seguindo os passos clínicos e os protocolos sem maior intercorrência. E esses dados foram obtidos através dos exames complementares à anamnese para que se haja da melhor forma possível e com maior segurança. Próximo paciente, sexo masculino, 64 anos. Bom, já é um paciente com maior idade. E a reclamação dele é que os dentes dele estão todos moles. Então vamos lá. Importante, é um paciente de idade. Foi descrito na anamnese. O paciente é portador de diabetes tipo 2, síndrome coronariana aguda. Ele teve problema, tá? É um cardiopata.
faz uso de anticoagulante oral, como o Marevan, e o antiagregante plaquetário AS e o antidiabético cloridrato de metformina. O que eu ressalto para vocês, nesse caso, o uso dos medicamentos, a síndrome coronariana e a diabetes devem estar grifadas. Quando vocês forem para a clínica, arrumem marca-texto. Se o paciente apresentar qualquer tipo de alteração e alerta sistêmico, grifem, para que vocês possam, quando bater o olho no prontuário, né, lembrar que esse paciente apresenta limitações em seu atendimento. Como ele apresenta esse tipo de alteração já descrita dentro da anamnese, nós devemos, então, nos ater, né, na implicação do tratamento diretamente ligado a esse alerta sistêmico, né? Clinicamente, esse paciente, então, ele vai apresentar limitações no atendimento e necessitam de um protocolo passo a passo antes da execução final. Então, o paciente ele é portador de doença periodontal ativa, bastante desgaste, né, na oclusão. O diagnóstico dele de doença periodontal foi uma periodontite estágio 2, grau C generalizada, e observou, então, que o paciente apresentava um comportamento extremamente recuado, uma limitação verbal que ele apresentava, que deixava ele bastante tímido, justamente pela característica e o aspecto dentário dele, né, que deu essa limitaçãozinha aí para o atendimento. Então, olha aí, ó, inter-relação paciente-profissional é extremamente importante para esse tipo de paciente que chega com essa angústia aí para o tratamento, né? A queixa principal que ele colocava, além dos dentes moles, era que o paciente tinha sintomatologia dolorosa quando se alimentava e quando fazia higiene bucal. Bom, higiene bucal, nós como dentistas sabemos que a higienização dele é extremamente precária ou não houve nunca, né? Ele perdeu todos os elementos dentários. Não existe uma inter-relação direta, é lógico, o fator de ter alteração sistêmica como diabetes auxilia na progressão de processos inflamatórios, mas a idade ele não é fator para perda de elementos dentários. Meu professor de semiologia na faculdade se chamava Cincinato, tinha 72 anos, e ele adorava exibir que tinha todos os dentes na boca, né, para mostrar que o tempo não é fator primordial para a perda dos elementos dentários, tá? Você tendo uma boa higienização, um controle constante, a tendência é que você fique o máximo de tempo possível com os dentes na boca, tá? Então não é desculpa falar que é velho e perder os dentes. Não existe isso não, tá? É o cuidado mesmo, paliativo e no dia a dia, tá bom? Então a queixa principal era a sintomatologia dolorosa. Então qual foi a nossa conduta inicial? Bom, na mesma sessão nós realizamos a orientação de higiene bucal. Como ele tinha áreas de drenagem, né, purulenta nos elementos dentários, nós entramos com antibiótico de amoxicilina associada a metronidazol por 7 dias e um complemento de colutório com Periogard 3 vezes ao dia durante 7 dias inicialmente. Lembrando que o Periogard só pode usar até 14 dias. E a orientação de higiene oral mais uma vez. Então, nós fizemos o uso da medicação inicial para diminuir a quantidade de contaminação, para evitarmos uma bacteremia, né, através do processo da terapia periodontal inicial, para adequar o meio. Então, para diminuir essa bacteremia e diminuir o risco de uma endocardite bacteriana. 7 dias depois, as condições clínicas do paciente já se apresentavam aceitáveis, né? Então, nós podemos, a partir daí, solicitar os exames complementares. Então, foi feito o exame radiográfico, o hemograma completo, o INR, com controle de coagulação 24 horas antes da cirurgia, porque o cardiologista vai suspender o uso do anticoagulante, não do antiagregante. O AS não precisa cancelar nesse caso, você só cancela o Marevan, né, para poder cessar. E isso também vai depender de cardiologista para cardiologista. Tem cardiologista que suspende 3 dias antes, tem cardiologista que suspende 7 dias antes, e é importante que no dia, um dia antes da atuação cirúrgica nesse paciente cardiopata, se faça o INR, com o controle de coagulação, para ver se já está tudo nos parâmetros normais, para então, a partir daí, executar o procedimento cirúrgico nesse paciente. Além da avaliação do endocrinologista quanto ao controle glicêmico desse paciente também. Aceitável até 140, tá? Índice glicêmico. Depois desses parâmetros avaliados,
e essas avaliações avaliadas, os níveis desse paciente apresentavam-se aceitáveis. Então, ele pôde, sim, passar pelo procedimento cirúrgico com segurança. No pré-cirúrgico, nós fizemos uma antibiótico terapia profilática de 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes do atendimento. O sal anestésico que foi utilizado é a mepivacaína com epinefrina. Aí alguns vão questionar, mas professor, vai colocar o vasoconstritor no paciente? Pessoal, a ansiedade do paciente de estar sentado na cadeira liberou adrenalina muitas vezes, a quantidade de adrenalina muitas vezes maior do que um pequeno tubete de sal anestésico que é diluída, o vasoconstritor é diluída em 1 parte por 100 mil. Então é muito pouca epinefrina no tubete. Então é melhor que se faça com vasoconstritor. Por quê? Vocês já fizeram anestesia, vocês sabem. Aumenta o tempo de ação, aumenta o conforto do paciente e do profissional, diminui o sangramento mais ainda na área, facilitando o acesso e a visualização. Então tem uma série de vantagens quanto ao uso do anestésico com a epinefrina. Pode ser que o cardiologista envie, nesses casos, um laudo solicitando que eu não use o sal anestésico com vasoconstritor, mas a responsabilidade da atuação de acatar essa solicitação ou não, responsabilidade é do cirurgião dentista. Então, esteja sempre atualizado para saber quando que você vai utilizar com o vasoconstritor e quando não vai utilizar o vasoconstritor, tá bom? No pós-cirúrgico, nós fizemos mais uma vez a prescrição medicamentosa, só que dessa vez só amoxicilina sem metronidazol por 7 dias, a dipirona, 500 miligramas, 6 horas por no máximo 3 dias em caso de dor, e orientação pós-operatória e colocação da prótese superior e inferior. No caso clínico 3, nós temos uma paciente de 32 anos. A queixa principal dela é atendimento clínico para resolução estética dos dentes anteriores, decorrente de uma insatisfação do próprio sorriso, queixando-se de manchas escuras nos dentes anteriores superiores. Então, o paciente não faz uso de nenhum medicamento, nunca passou por qualquer procedimento cirúrgico, tanto odontológico quanto médico, relata ter alergia a frutos do mar e amoxicilina, pressão normal, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal e exame clínico intra e extraoral sem alterações. O que chama atenção nesse caso, que nós olhamos aqui na avaliação inicial da anamnese? Essa paciente apresenta alergia a frutos do mar e amoxicilina. Vocês vão aprender isso com o tempo também na aula de cirurgia e nas outras disciplinas, que pacientes que apresentam alergia a frutos do mar estão ligados diretamente à alergia a iodo. Então, no caso desse paciente, nós não vamos poder fazer uso do álcool iodado para fazer descontaminação de campo e também não poderemos utilizar a amoxicilina nesse paciente. Então, as alternativas pode ser clorexidina e clindamicina, por exemplo. Existem outros fármacos, nós podemos, por exemplo, utilizar clindamicina para esse paciente aí. A avaliação periodontal, nós chegamos ao diagnóstico apenas de gengivite associada à placa. E o caso clínico é esse aí, ó, manchas escuras de cárie inativa, tá? Então, foi feito a descrição do caso clínico no exame, né, no exame dentário descritivo, constatando que no elemento 11 e 21 nós temos lesões cervicais, assim como no 13 e 14 cervical, no 11, 12 e 21, lesões de cárie inativa. Então, para fazer esse exame, pessoal, é importante lembrar que o campo deve estar limpo, então vocês devem fazer uma profilaxia, secar o campo e iluminar, e a avaliação radiográfica deve estar associada para o tratamento. Nesse caso, optou-se pelo tratamento restaurador com resina composta, e o resultado final foi esse aí, um dente bem branquinho, bem bonitinho de novo, removendo todo o tecido cariado. Caso clínico 4. Este caso já é um caso ligado à nossa disciplina diretamente. Paciente do sexo feminino, olha a idade da paciente, 84 anos, uma senhorinha, procurou o atendimento clínico, pois apresentava mancha escura no céu da boca. Opa!
mancha escura, ligamos o sinal de alerta, né? Doença periodontal presente, perda de vários elementos dentários, tem hipertensão, faz uso de medicamento, está controlado, e tem osteoporose, faz uso de bisfosfonato, que é uma medicação que pode gerar osteonecrose em casos de procedimento cirúrgico envolvendo osteomodelação, tá? E no exame clínico intraoral, a lesão apresenta-se como uma maculosa pigmentada de cor negra, limites irregulares com cerca de 10 a 4 centímetros de diâmetro, e observam-se também elementos nodulares implantados na transição do palato duro e do palato mole, com evolução desconhecida. Pessoal, principalmente para a Isabela, que não fez a disciplina com a gente inicial, essa parte aqui, ó, nada mais é do que a descrição, tá, da lesão fundamental. Beleza, Isabela? Então, descrever a lesão fundamental, conduta clínica nesse caso é levantar uma hipótese de diagnóstico, e vamos ver se vocês estão afiados, pessoal. Nesse caso aí, qual seria alguma hipótese de diagnóstico? Alguém chuta? Não sei. Sim, não, não. Lesão pigmentada, vocês vão aprender. Até o final do semestre vocês vão saber determinar qual seria a hipótese de diagnóstico. Nesse caso, eu poderia colocar um nevo, mas não colocaria porque os limites não são precisos, né? Não são bem delimitados. É uma mancha mais difusa com um aspecto nodular em algumas áreas. Então, provavelmente eu colocaria como melanoma o aspecto, tá? E o laudo final desse paciente, a descrição do histopatológico, foi de melanoma. Infelizmente, o melanoma tem um prognóstico péssimo, né? Então, o prognóstico dessa paciente não é bom. Tá? Infelizmente, é bastante agressivo aí. Paciente de 82 anos, né? Infelizmente, não é muito bom o diagnóstico, tá? Professor, Pode falar. ela não faz uso de cigarro, coisa assim, não? Será que isso Não. tem a ver? Não. Vocês vão aprender em lesões pigmentadas, que eu vou dar para vocês, que existem lesões típicas, né, de quem usa muito cigarro, que se chama pigmentação melanose nicotínica, tá? Vocês vão aprender, eu vou mostrar para vocês. A característica clínica é muito diferente da lesão dessa paciente, não tem como ter relação, né? A paciente não fumava. Tá bom? Infelizmente, o laudo nesse caso foi de melanoma mesmo. Aí, nesse caso, observando a característica da lesão, já se faz a biópsia e já fecha o diagnóstico o mais rápido possível aí. Infelizmente, o prognóstico dessa paciente não é bom. Beleza? Professor, lá na anamnese dela, falou que ela tinha osteoporose. Tem alguma coisa a ver? Como é que é? Desculpe. Na anamnese dela, falou que ela tinha osteoporose, né? Tem alguma Perfeito. coisa a ver também ou não? Não, nesse caso não. O que poderia ligar? Vamos lá. Boa pergunta, Érica. Vamos lembrar aqui. Ela faz uso de bisfosfonato, ok? O que pode aparecer para vocês, talvez para vocês na clínica da universidade, caso o Covid não esteja controlado? Já vem acontecendo alguns casos no consultório. O que acontece? O nosso presidente incentivou o uso da hidroxicloroquina. E essa medicação, ela evolui, né, muitas vezes em um quadro de manchamento na cavidade bucal. Muito similar a esse do melanoma, tá? Um manchamento, mas é um manchamento transitório. O paciente toma, causa o manchamento, e depois de um tempo, quando cessa o uso do medicamento, ele vai ficando mais claro com o tempo e vai sumindo, tá? Mas ele gera uma pigmentação medicamentosa. Podem sim ter casos de uso de medicação específica que podem gerar alterações na cavidade bucal, tá? Então nós temos sim que ficar atento. Essa característica que você destacou, Érica, foi perfeita, é isso aí. Essa é a ideia. Ligar as características descritas na anamnese com a característica clínica da lesão.
Nesse caso, não existe a correlação com o uso do bisfosfonato ou da alteração sistêmica que a paciente tem com a lesão. Mas isso sim pode acontecer. Não está errado. O raciocínio é esse. Tá? E eu fico feliz quando eu escuto isso, né, esse tipo de argumento. Porque pressupõe, eu começo a entender, que vocês estão atentos às características que são descritas dentro da anamnese. Parabéns, é isso aí. E é isso que eu quero de todos vocês, tá bom? A Fernanda colocou aqui, eu não cheguei a ver, agora que eu estou vendo, tá, Fernanda? Isso. Exatamente, Fernanda. A Fernanda colocou aqui que os dentistas que ela foi nunca haviam feito, né, esse tipo de questionamento, né, para ela durante o atendimento, né? É o que eu sempre escuto as pessoas falando. Tá? Eu acho que, na verdade, não é que eles não tiveram aula, é que, como essas disciplinas, eu estou dando, por exemplo, essa disciplina que eu estou dando para você é uma disciplina básica, com o decorrer do tempo, vem vindo dentística, vem vindo endo, vem vindo cirurgia, o paciente começa a esquecer do conhecimento básico aplicado, tá? Então, a diferença profissional, né, a diferença profissional vai estar em vocês. Se vocês quiserem manter o conhecimento básico e aplicar isso na clínica de vocês, eu acredito que seja bem mais interessante do que simplesmente sentar o paciente e executar o procedimento. É um diferencial profissional, o paciente se sente mais acolhido e mais seguro, né, quando você segue as etapas de atendimento aí. Fora que te dá mais segurança também para atender esse paciente, né? Tanto profissionalmente quanto juridicamente. O paciente assina um termo de que todas as informações que ele passou são informações verídicas, né? Então, se houver alguma complicação durante o atendimento, a responsabilidade é do paciente, tá bom? Então, é o caso, por exemplo, o caso de uma aluna que relatou que a mãe dela estava tomando anticoagulante, teve um problema de saúde grave, foi fazer um procedimento cirúrgico na boca e entrou num quadro hemorrágico. Uma das filhas dela, advogada, quis processar o dentista, mas o dentista tinha um respaldo legal da documentação na mão, né, do exame de anamnese e do que a paciente relatou. Ela não falou que estava tomando medicação, né, então ela assinou o documento se responsabilizando de que todas as informações estavam completas e corretas, e a complicação aconteceu, o paciente ficou bem, mas teve uma baita complicação, uma recuperação em um mês de um procedimento que recuperaria em aproximadamente uma semana, né? Então, o respaldo legal é importante também em relação ao preenchimento da anamnese, tá bom? Beleza? Pessoal, vou parar a gravação para não ficar tão longa.